Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula gravada, tá? Eu vou disponibilizar essa aula depois para vocês, tá? É porque não ia dar para mim dar ao vivo, mas então vamos lá. Vou começar a apresentar o slide. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, tá? Não vai, até porque não tem ninguém assistindo ao vivo. Não vai ter questões. As questões eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil, né? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Mas é uma continuação, lógico, né? Porque o que a gente vai ver sobre a União Ibérica, lógico que vai resultar em invasões de holandeses, franceses e ingleses no Brasil, né? E é isso, essa é a aula 3, então. Primeiro a gente vai conhecer o que foi a União Ibérica, né? O que foi a União Ibérica, né? A União Ibérica, ibérico vem da onde? Da Península Ibérica. E quais são os países que estão localizados na Península Ibérica? Portugal e Portugal e a Espanha, né? Então a definição, né, da União Ibérica, né, os fatores e as consequências que a gente vai ver dessa realização, né, da União Ibérica, né? Foi a união das coroas de Portugal Portugal e Espanha entre os anos de 1580 a 1640. Quais são os fatores para acontecer a União Ibérica, né? Primeiro, a gente tem uma crise sucessória no trono português após a morte do rei Dom Sebastião, né, em 1578. O rei Dom Sebastião, né, era um rei, ele tinha 24 anos, né, em Portugal, né, e ele resolveu fazer, em plena Idade Moderna, né, fazer uma cruzada, né, coisa que já não era realizada há muito tempo, né. As cruzadas são características, como vocês vão ver nas aulas de História Geral, são características da Idade Média, né, ali que acontecia, para lutar contra os mouros, contra os árabes e tudo mais, né. Mas o Dom Sebastião vai fazer, então, uma cruzada, porque ele acha que ele tem o direito divino de fazer uma cruzada, né. Ele vai fazer a cruzada e ele vai sumir lá, né? Ele faz a batalha de Alcácer Quibir, né? Que é onde fica a região mais ou menos do Marrocos, né? E ele some ali, né? Não acham o corpo dele, né? Então a gente fala da morte, mas a gente com certeza ele morreu, né? Mas o corpo dele não foi encontrado, né? Tanto que quando acontece isso, essa morte do Dom Sebastião, isso tem reflexos muito fortes no Brasil até o século XVIII, começo do XIX, talvez o XIX, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter o Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos, já é, no período colonial, né? Que ele vai ser uma pessoa extremamente acreditar, né, nisso do Dom Sebastião, né? Até porque quando acontece a União Ibérica, os portugueses têm começa a acontecer um mito de que o Dom Sebastião vai ressurgir, né, ali das areias do deserto, né? Vai voltar e tomar o que é dele por direito, né? E esse mito é tão forte que ele repercute aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Antônio Conselheiro vai ser uma pessoa seguidora de Dom Sebastião. Ele vai acreditar nesse mito, né? Então esse mito é muito importante, as pessoas acreditam nele, né? Então tá. Quando Dom Sebastião some ali, Dom Sebastião tinha 24 anos, mas dizem até que ele era virgem, né? E ele não tinha uma linha sucessória, ele não teve filhos, né? Não teve nenhuma esposa, né? Então, assim, tem uma crise sucessória nisso. Quem vai substituir ele vai ser o cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique, que era primo dele, né, vai acabar assumindo, só que por ele ser cardeal, ele não pode manter relacionamentos sexuais com uma mulher, né? Ter uma linha sucessória, ter filhos, né? Até porque ele abdica disso quando ele vai fazer todo as coisas que se fazem, né, para você entrar dentro da igreja, né, as coisas cléricas e tudo mais, né. Então, a pessoa que vai poder assumir é uma pessoa que tem a descendência portuguesa, né. Ele é casado com uma princesa de Portugal, né, que é o Felipe II, o rei da Espanha. Então ali, né, o que acontece? O Felipe II, ele suborna o que sobra, né, da
dos nobres portugueses, né? Até porque, por exemplo, o Dom Sebastião não foi a única pessoa que morreu nessa cruzada, né, que ele fez, né? Foi uma cruzada muito grande que envolveu muitos nobres, muitos filhos de nobres morreram, né? Muitas pessoas morreram nessa cruzada que ele resolveu fazer, né? Então, o que sobrou dessa monarquia portuguesa, o do Felipe II ali, é, subornou eles, né, para ele conseguir chegar ao trono, né? E o Felipe II chega ao trono. Só para me mostrar aqui para vocês, tá? O Dom Sebastião é esse daqui, então, tá? O que morreu ali nas areias. O Felipe II é esse, tá? E o João IV a gente já vai falar dele agora, daqui a pouco, né? Depois, né? Quais são as consequências desses fatores da União Ibérica, né? A gente tem o desmantelamento do Império Luso no Oriente, né? Então eles perdem as principais colônias no Oriente, né? Colônias que faziam, por exemplo, circular as especiarias, vender, por exemplo, as coisas que encontravam aqui no Brasil e tudo mais, né? Eles perdem também entrepostos comerciais, né? As feitorias na África, né? E tem uma interrupção do tráfico negreiro nesse momento, né? Então começa a aumentar a escravidão indígena no Brasil de novo, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo, né? Tem um conflito, então, com a França, a Inglaterra e a Holanda, que são inimigos da Espanha e viram inimigos de Portugal. A gente viu, por exemplo, que na última aula, que Portugal mantinha uma relação muito bacana com a Holanda, né? Até porque Portugal ajudava a cultivar a cana-de-açúcar, refinar a cana-de-açúcar, ajudava Portugal todo nesse processo de distribuição pela cana-de-açúcar na Europa. E quando Portugal se alinha com a Espanha, Portugal, na União Ibérica, recebe também os mesmos inimigos que a Espanha tinha, né? Que era a Inglaterra, que era a França e que era a Holanda, principalmente também, né? A gente também tem a suspensão do Tratado de Tordesilhas, né? Por que, por que a suspensão? Porque a suspensão esse tratado era entre Portugal e a Espanha. Quando os dois se juntam, não tem a necessidade de existir esse tratado, porque os dois viram um só, né? Então eles suspendem esse tratado, né? E a expansão da ocupação no interior do Brasil, né? E é aquela parte que eu falei para vocês que começa a eles irem ali na Amazônia, buscar as drogas do sertão e tudo mais, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, esse é o Dom Sebastião, esse é o Felipe II, e depois que acaba que a União Ibérica desmantela também, acaba a União Ibérica, a dinastia de Aviz, eu falei isso para vocês na primeira aula, a dinastia de Aviz, o Dom Sebastião vinha da dinastia de Aviz, né? Foi a dinastia que possibilitou as grandes embarcações, as grandes navegações, né? E encontrar esse continente novo, né? Foi essa dinastia que possibilitou tudo isso, até porque essa dinastia fez com que Portugal ficasse mais de 100 anos sem desenvolver nenhum conflito ali com outro país na Europa. Isso é muito benéfico, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, guerras gastam muito dinheiro, né? Então, o Dom Sebastião foi a última pessoa ali da dinastia de Aviz, né? E aí, né, depois da queda da União Ibérica, a gente tem a sucessão, então, do João IV, que começa a dinastia de Bragança, né? A dinastia que vai vir aqui no Brasil é uma dinastia que existe até hoje, né? A gente vê aí um pessoal aí que é ligado à monarquia, né? Tem um príncipe aí que ainda é vivo aí, ele fica falando umas coisas, né? E aí aqui eu coloquei um mapinha, né, pra gente, não um mapinha, mas uma representação, né, do mapa, né, na verdade, não é isso, né. Esse daqui é Portugal, tá, e esse daqui é Espanha, né, aqui é a União Ibérica, né, os dois países se uniram, né, e aqui do lado viria a França também, né, só localizando um pouquinho mais vocês no mapa, né. Então tá, a restauração portuguesa, fatores e consequências, né. Então a definição, né, restauração da autonomia portuguesa em 1640 e quais são os fatores disso, né? São os altos impostos cobrados pelos espanhóis, né? Também o nacionalismo, os altos impostos cobrados pelos espanhóis em Portugal, né? O nacionalismo português também começa a crescer, né? Eles começam ali a burguesia. Portugal tem muito dessa burguesia, né? A crise do Império Espanhol também, né? Foi uma coisa que possibilitou tudo isso, né? O Império Espanhol tinha perdido, por exemplo, a guerra que eles tinham feito com a Inglaterra. Eles tinham perdido essa guerra, né? Essa guerra, então, né, foi marcante ali em tudo, né? E o apoio da Inglaterra também, né, para Portugal voltar a ser um país, né? Lógico que a gente tem que ter em vista que a Inglaterra não ajudou Portugal porque a Inglaterra é bacana. Não, a Inglaterra também tinha
coisas, né, ali, queria coisas de Portugal, né? Ninguém ajuda você, estende a mão para você sem querer algo em troca, né? E a gente vê as consequências disso agora, né? Esse apoio da Inglaterra gerou o Tratado de Panos e Vinhos, né? Com a Inglaterra em 1703, né? O que foi esse Tratado de Panos e Vinhos? Portugal era uma grande produtora de vinhos, né? E a Inglaterra uma grande produtora de tecido, né? Então eles começaram a negociar isso, né, os panos e vinhos. Mas a gente pensando assim, nossa, então Portugal se deu muito bem, né, vendendo vinho para para a Inglaterra. Não, Portugal não se deu bem fazendo isso, né? Até porque o vinho que Portugal vendia para a Inglaterra era um vinho muito barato, né? Comparado que se vendia com outros países ali da Europa, né? Era um vinho muito barato. E os panos que a Inglaterra vendia para Portugal não eram tecidos e panos baratos, né? Então Portugal começa a ter uma crise ali financeira, né? Tanto que essa crise, né? Essa União Ibérica é muito importante, né, em tudo, né? Porque essa crise, por exemplo, que vai acontecer aí em Portugal, né, comprando coisas caras e vendendo coisas baratas, vai possibilitar que no século XVIII houvesse uma extração muito forte do ouro no Brasil para suprir as necessidades financeiras de Portugal, né? E aí, nesse momento, a gente começa, né, os movimentos mais regionais, né, de separação aí com Portugal, né? A gente vai ter também o arroxo colonial, né, que é a perda das principais colônias no Oriente, que transformou o Brasil no mais importante fonte de renda para Portugal, né? Então Portugal perde as outras colônias que eles têm ali na África, né? Uh, no Oriente também, né? E aí o Brasil vai ser a única renda, né, disso que eu falei para vocês, né? Por exemplo, de pegar o ouro, né, e tudo mais, né? Então, os impostos sobre o Brasil sobem também, né? E a gente tem as revoltas nativistas, né, que eu falei para vocês que vão acontecer, né, nisso tudo aqui, tá? E aí aqui, só lembrando então, essa imagem para vocês lembrar do Felipe II, do Dom Sebastião e do João, né, que são personagens importantes, né, dentro dessa história, tá bom? Só deixa eu ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa. Que essa parte aqui era pequena aqui. Ó, uma coisa aqui que eu acho importante falar para vocês. ahn, Tá. Uma coisa importante que eu acho aqui falar para vocês também, né? Que durante, né, a União Ibérica, né, aconteceu, por exemplo, lógico que a gente vê essas consequências da União Ibérica não foram tão vantajosas para o Brasil, né? Porque isso vai aumentar, por exemplo, a próxima aula que eu vou falar, né? As invasões, né, francesas, né? Até porque ninguém respeitava já o Tratado de Tordesilhas, né, e tudo mais, né? Mas, em principal, né, porque assim, durante a União Ibérica não foi só apenas o Felipe II, né, que assumiu, né, o Felipe III, o Felipe IV, né, que não foram, lógico, eram parentes aí do Felipe II, né, mas não fizeram uma administração tão certeira como o Felipe fez, né. Uma coisa muito importante que a gente tem que destacar também da administração do Felipe, né, era que o Felipe fez com que houvesse uma sistematização da exploração do pau-brasil. E o que eu estou querendo dizer com isso? O Felipe começou a identificar que as pessoas virem aqui e explorar e extrair o pau-brasil, uma hora ia acabar esse pau-brasil, né? Com essa massiva, né? É, com essa massiva desse massivo desmatamento, né, do pau-brasil, né? O Felipe percebeu isso, né? Então ele começou a sistematizar, né, os lugares que iam pegar o pau-brasil, lugares que não iam pegar, qual tipo de pau-brasil, né? É uma diversidade dessas árvores, né? Qual tipo de pau-brasil é o melhor para se pegar, né? E tudo mais, né? O Felipe vai identificar isso, né? Isso é muito importante, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê resquícios disso de uma árvore que foi nativa do Brasil e que é uma árvore que praticamente não existe mais no Brasil, né? Uma árvore que existia tanto e que hoje não existe quase nada, né? E a gente tem resquícios disso, né? E aí a gente também tem uma coisa que eu queria falar para vocês, que é que a gente tem um pensamento que é um pensamento assim muito, não que seja um pensamento errado,
mas é um pensamento equivocado, porque a gente sempre vê isso nas aulas de história, de tentar comparar a colonização portuguesa com a colonização espanhola, com a colonização inglesa, colonização holandesa e assim vai, né? E aí a gente tem a impressão de que a colonização espanhol foi a pior de todas as colonizações, né? A gente falar isso, gente, é uma coisa muito problemática, porque o que a gente pensa, então, a colonização. Lógico, eu não tô tirando mérito, né, ali do que eles fizeram. Eu não tô tirando mérito, né? Eu não tô. Tô falando que foi tudo bacana ali na colonização espanhola, né? Até porque a gente sabe que quando os espanhóis chegaram ali na região do México, muitas civilizações antigas, andinas e tudo mais, foram exterminadas por eles, né? Não só por guerras, não só por eles tentarem colocar pessoas, tribos contra as tribos, mas pelas próprias doenças que eles levaram também, né? Eles exterminaram as populações indígenas do México, do Peru, né? E assim vai, sucessivamente ali da região que foi colonizada pela Espanha, né? Mas isso a gente, essa ideia de que a Espanha teve uma colonização pior foi uma ideia que foi implantada pela própria Inglaterra, né? Porque, por exemplo, a gente consegue ver em alguns filmes, por exemplo, naquele filme da Elizabeth, né, que representa o Felipe II, por exemplo, como uma pessoa louca, religiosa, que fica todo o tempo orando. Por quê? Porque a Inglaterra, nesse momento, já era protestante. E Felipe II era uma pessoa fervorosamente católica, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa protestante também não seja fervorosamente protestante, né? E eles eram, né, de fato, também, né? Mas essa representação, né, vem do quê? Vem por quê? Vem porque Espanha e Inglaterra eram inimigas, né? Brigavam para ter conquistas e tudo mais, né? Então, era essa parte que eu queria destacar para vocês. Deixa eu. Oh, meu Deus, apareceu isso. Deixa eu parar o slide, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se não ficou alguma dúvida em aberto, qualquer coisa, eu espero que vocês mandem para mim, podem mandar, não tem nenhum problema. Vocês têm meu WhatsApp, pode mandar. Eu acho que eu não falei isso nas últimas aulas, eu devo ter falado, mas podem entrar em contato, podem mandar, não tem o mínimo problema, tá bom? É isso, então, vejo vocês na próxima aula tá? Vejo vocês na próxima aula.